Eu sei que lá no começo do ano você fez uma lista de objetivos que você gostaria de alcançar, metas que você gostaria de bater, sonhos que você gostaria de realizar em 2024. Que você permaneceu focada fazendo o que tinha que ser feito para cumprir essas metas por algumas semanas, mas depois de algum tempo elas foram ficando simplesmente esquecidas no fundo da sua mente e só voltariam a ser relembradas no começo do ano que vem, quando você sentasse para fazer uma nova lista com as mesmas metas. Mas esse vídeo apareceu para você relembrar delas agora, para não terminar o ano com a sensação de fracasso, de que não conseguiu conquistar absolutamente nada e que mais uma vez não realizou, não conquistou nenhum sonho que você se propôs no começo desse ano. Porque ainda dá tempo de realizar algumas metas dessa lista. É óbvio que não todas, porque um ano tem 12 meses e a gente provavelmente não vai conseguir fazer em 3 meses o que seria feito em 12, mas para te fazer terminar esse ano, para te fazer terminar 2024 com a sensação de dever cumprido, de que você fez o que você podia fazer com o tempo que você teve e te dar um gás para ano que vem você começar animada, sabendo que você pode realizar, sabendo que você consegue realizar e o melhor, que você tem o planejamento mínimo viável para conseguir realizar cada uma dessas metas. É esse o ponto em que a maioria das pessoas se perde ou a maioria das pessoas erra. Eles não têm um planejamento a curto, médio e longo prazo para bater essa meta. É simplesmente uma ideia na mente, uma ideia no papel, uma ideia no bloco de notas que não tem planejamento, passo a passo, organização, ação para ser cumprida. É exatamente isso que eu quero trazer para você no vídeo de hoje. É uma técnica que eu aprendi com um dos meus mentores, comecei a aplicar na minha vida pessoal, profissional, em todas as minhas metas ali do começo do ano, da listinha, e que tem funcionado muito bem e me dá uma clareza absurda, que é o carpaccio de elefante. O nome pode parecer estranho, mas eu quero que você se atente à ideia desse nome. Quando você olha para um elefante, é um bicho muito grande. É como se fosse as suas metas que você coloca lá no começo do ano. São metas muito grandes, que passam às vezes até a sensação de inalcançáveis. Mas se você pega esse elefante e divide ele em várias partes menores, ele não parece mais tão grande assim. O mesmo conceito a gente traz para meta. Se você pega aquela meta que parece enorme e praticamente inalcançável e desmembra essa meta em objetivos e ações mensais, semanais e diárias, você consegue tornar essa meta mais acessível, tornar essa meta mais viável e, consequentemente, ter mais disciplina para que você consiga vivenciar o processo e alcançar o resultado. E esse planejamento, ele é sempre feito olhando para a meta final. Outro ponto que as pessoas falham muito na hora de cumprir metas é olhar somente para o contexto que você está agora, viver somente o mês que você está vivendo agora, não ter uma visão a médio e longo prazo. Todas as ações que você for traçar a partir de agora para cumprir essa meta precisam estar voltadas para uma meta, precisa ter foco em um único objetivo final. Esse vídeo é para te ajudar a realizar as suas metas nesses próximos 3 meses, os 3 meses finais de 2024. Mas essa técnica, essa estratégia, eu indico fortemente que você aplique em todas as metas que você tenha, inclusive no começo do ano que vem, você volte nesse vídeo e assista ele de novo para poder fazer carpaccio de cada uma das metas que você colocou na sua lista de 2025. Porque se você quer prosperar no seu negócio, se você quer ter sucesso, se você quer ser bem-sucedida, não dá para continuar vivendo no imediatismo. Ser imediatista não te permite construir nada. Simplesmente se planejar para o mês que você está vivendo não te permite construir um negócio duradouro e bem-sucedido. Você precisa ter um planejamento anual para conseguir bater a sua meta anual. E esse planejamento, esse carpaccio de elefante, ele começa exatamente definindo qual é essa meta anual. Então eu te indico que para finalizar esses 3 últimos meses de 2024, você pegue de 2 a 3 metas no máximo, para que você consiga colocar todo o seu foco nessas metas. E você vai fazer o carpaccio em cada uma delas separadamente, tá bom? Não é para juntar tudo e fazer uma salada de fruta. Você vai separar as ações e os objetivos mensais, semanais e diários em cada uma delas. Mas para isso você precisa ter primeiro o objetivo final definido.
Quando a gente define esse objetivo, ao invés da gente começar a pensar na primeira coisa que a gente deveria fazer ou que a gente poderia fazer para alcançar o objetivo final, a gente vai começar a pensar qual é a última coisa que a gente precisa fazer para alcançar esse objetivo. Então vamos supor que o seu objetivo pelos próximos 3 meses é fazer R$5.000 como gestora de tráfego, é alcançar o marco de R$5.000, é finalizar o ano tendo faturado mais de R$5.000 como gestora de tráfego. Então a sua meta final para esses 3 últimos meses é R$5.000 de faturamento. Ao invés de pensar na primeira coisa que você poderia fazer para alcançar esse faturamento, a gente vai começar a pensar na última coisa. Para ter faturado R$5.000 no final de dezembro de 2024, você precisou somar o faturamento de outubro, novembro e dezembro. Então, tendo a meta trimestral, que é o nosso caso, a gente precisa definir a nossa meta mensal. Para fechar o ano com esse faturamento, você precisa ter em média ali de R$1.600 a R$1.700 de faturamento por mês. Quando a gente tem a nossa meta mensal definida, a gente precisa olhar o nosso ticket médio, porque vai variar muito, porque o esforço que você vai precisar fazer para alcançar essa meta vai depender de quanto você cobra no seu trabalho. Porque se você tem a meta de R$1.700 por mês como gestora de tráfego, você cobra R$400 mensais por contrato, você vai precisar de 4 a 5 clientes. Se você cobra R$500, você vai precisar de 3 a 4 clientes. Se você cobra R$700, de 2 a 3 clientes. E se você cobra R$1.600, R$1.700, você vai precisar de uma única cliente. Então percebe que é essencial que a gente olhe para o ticket médio que você tem no seu trabalho hoje, para entender quantos contratos, quantas vendas você precisa realizar, quantos contratos você precisa fechar para bater essa meta. A primeira coisa que a gente fez foi ter uma meta anual. A segunda coisa, uma meta mensal. Depois a gente definiu o nosso ticket médio para saber quantas vendas a gente precisa realizar. E sabendo quantas vendas a gente precisa realizar, você vai analisar as métricas dos métodos de venda que você utiliza, dos métodos de prospecção que você utiliza. Esse é um ponto que muitas gestoras se perdem. Muitas vezes você não está conseguindo prospectar mais clientes, você não está conseguindo bater as suas metas de faturamento que você estipula, porque você não tem dados, você não tem métricas. E você, como gestora, sabe como as métricas são importantes. Mas não são só as métricas dos seus clientes que são importantes. As suas métricas para saber quantos clientes você fecha por mês são muitíssimo importantes. Então você precisa saber, por exemplo, quantos clientes que recebem indicação do seu trabalho, que chegam por indicação para você, você consegue converter. Quantos clientes você consegue atingir com um anúncio? Quais métodos de prospecção você tem utilizado? Eu hoje faço as minhas vendas, eu atraio os meus clientes através de funis de vendas e faço as minhas vendas, faço a conversão dentro de reuniões. Vou trazer o meu caso aqui para exemplificar para vocês, dentro da nossa meta de R$5.000 até o final do ano, e vocês vão adaptar o método de prospecção que vocês utilizam, tá? Vamos supor que você também feche as suas vendas, feche o seu contrato por reunião. Para ter X vendas realizadas dentro do ticket médio que você cobra, quantas reuniões realizadas você precisa ter feito? E é aí que entra a métrica. Porque se você não metrifica, você não sabe quantas reuniões você precisou fazer para fechar um contrato. Você não sabe quantos nãos você precisou levar para levar o seu sim. Por isso que as métricas são importantes. Porque se você sabe se, Bia, a cada 3 reuniões eu fecho uma. Então, se você quer fechar 3 contratos, você sabe que você vai precisar fazer 9 reuniões. Percebe como a métrica deixa tudo mais palpável? Para fazer 9 reuniões, quem usa reunião como método de adquirir clientes sabe muito bem que não são todas as reuniões agendadas que são reuniões realizadas. Então, você sempre precisa agendar mais reuniões do que reuniões que você vai realizar. Então, se você precisa realizar 9 reuniões para fechar 3 clientes, quantas reuniões você precisa agendar para ter essas 9 reuniões realizadas? E aí entra mais uma vez a necessidade de ter métricas. Quantas reuniões agendadas? Qual a porcentagem de reuniões agendadas que são realizadas?
Aprofundando um pouquinho mais, para ter as reuniões agendadas, você precisa atrair clientes para essas reuniões. Qual é o seu método de atração? O meu são anúncios. Quanto eu vou precisar investir nesse anúncio aqui, que eu sei que eu já validei, para que eu consiga esse número de agendamentos, para que eu consiga esse número de reuniões realizadas, para que eu consiga esse número de contratos fechados, para que eu consiga esse número de faturamento mensal, para que eu consiga esse número de faturamento trimestral, no nosso caso, até o fim de 2024, e anual, no caso de 2025 como um todo. Percebe que não é olhar para o primeiro passo, é desmembrar a sua meta, é detalhar a meta de trás para frente, para que o seu primeiro passo seja na direção final. Lembra que o foco ele precisa estar no final. E é olhar o cenário a longo prazo, não simplesmente no dia a dia, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Não vai funcionar assim. Porque se você começa pelo primeiro passo, você vai começar muito provavelmente também investindo em anúncio, mas sem nenhum conhecimento daquelas outras métricas que a gente passou aqui. Então você não sabe quanto que você vai precisar pôr de orçamento. Porque se você não tem esse conhecimento que a gente passou de trás para frente, você pode até começar no caminho certo, mas as chances de você se desviar no caminho são altas. Porque se você investe menos do que você precisa, porque você não tem o conhecimento de quanto que você precisa investir, você quer começar a investir para ver os resultados e aí sim estipular o quanto você quer investir. Se você começa investindo menos, você não tem resultados, porque você precisaria estar investindo mais para ter esses resultados. Se você não tem resultados, você se frustra. Se você se frustra, você quer desistir. E se a vontade de desistir bate e você não tem um plano sólido, um planejamento mínimo viável sólido para te trazer de volta para aquilo ali, para que você faça, para que você siga, mesmo estando desanimada, desmotivada, cansada, você desiste fácil. E às vezes você tá a um passo de conquistar o que você quer conquistar. Às vezes você tá a 1 metro de achar o ouro que você precisa achar. Mas por falta de planejamento, por falta de uma visão especializada, por falta de uma visão a longo prazo, você não alcança aquilo. E aí entra um ponto importante, você precisa ter disciplina para cumprir essas metas. Você precisa ter disciplina para, beleza, eu tenho esse objetivo diário que eu preciso fazer, eu vou fazer esse objetivo diário, eu vou cumprir esse objetivo diário. Eu tenho esses objetivos na semana, então eu vou cumprir esses objetivos na semana. Eu tenho esses objetivos no mês, então eu vou cumprir esses objetivos no meu mês. Você precisa ter disciplina, você precisa fazer triste, você precisa fazer cansada, você precisa fazer desmotivada, você precisa fazer com preguiça, você precisa fazer alegre, você precisa fazer empolgada, você precisa fazer motivada, você precisa fazer. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o seu sonho merece a sua disciplina. Porque sem disciplina você não vai chegar a lugar nenhum. Então vai parecer cansativo, vão ter dias difíceis, vão ter dias que você vai querer jogar tudo pro alto. Vão existir sim, não vou mentir pra você. Mas quando você sabe o que precisa ser feito e você sabe que fazendo isso você vai chegar no seu objetivo final, porque a disciplina traz resultado, a constância traz resultado, é inevitável, você vai fazer, mesmo cansada, mesmo as condições externas ou internas não favorecendo aquela atividade, aquela ação, aquele objetivo. Fecha esse vídeo aqui agora, pega papel e caneta e começa a fazer o carpaccio de todas as metas que você quer realizar até o final do ano, e lembra de colocar metas viáveis, tá bom? Para que você não se frustre por não alcançar uma meta que era inviável que você alcançasse. Se você gostou, se fez sentido para você, deixa um gostei aqui embaixo pro YouTube encontrar outras gestoras de tráfego que também estão precisando ver esse vídeo. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!